Graças a Deus, amados. Vocês podem sentar. Quantos aqui já receberam da gripe em 2022? Rapaz, tem um bocado, né? Quantos aqui já receberam a bênção do Senhor em 2022? Tem muito mais. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Marcos 10. Versículo 46. Eu decidi trazer essa palavra na segunda-feira, quando a gente trazia um estudo. E no meio do estudo surgiu essa palavra, né? A gente tentou interpretar essa palavra aqui, algumas coisas específicas. Hoje a gente vai, de fato, destrinchar um pouco mais. A cura do cego Bartimeu. Marcos 10, 46. Eu prometo ser rápido, irmão, porque eu sei que você no final vai pagar um negócio no garagem aí pra mim. Irmão, deu um sorriso, deu um legal aqui. Foi rápido? Não foi? Oi? Não, tem isso não, irmão. Tem que pagar agora, se comprometeu. Marcos 10, 46, a Bíblia diz: chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando a sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabi, Rabone, mestre, que eu volte a ver, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Quantos dizem amém? Se o irmão puder apagar a luz. Irmãos, você vai acompanhar essa pregação e você vai glorificando a Deus só se realmente você acreditar que Deus não mudou. Eu acredito, Deus não mudou. Ele cura cego, diga amém. Ele faz paralítico andar. Ele faz morto reviver. Ele faz pessoas que eram outrora moribundas, marginalizadas, colocadas à margem do caminho pela sociedade, homens e mulheres de Deus. Olha para quem está do teu lado aí tem um homem e uma mulher de Deus. Diga assim para ele: você é a prova de que Deus ainda é Deus. Quantos creem nisso, glorificam o Senhor? É a prova de que Deus ainda é Deus. Você foi transformado, ou você nasceu já filho de Deus? Só um nasceu assim, Jesus. Todos nós fomos restaurados e tornados filhos de Deus através do sacrifício salvífico de Jesus. Já preguei sobre essa passagem algumas vezes na minha vida. Eu acho que, inclusive, essa foi uma das minhas primeiras pregações. Eu sequer era do episcopado, do pastor, nada disso. Mas sempre gostei de ler e estudar a palavra. E era chamado para pregar em algumas ocasiões. E eu acredito que a cura do cego Bartimeu foi uma das primeiras passagens do qual Deus me fez trazer uma reflexão para a igreja. E eu queria que você acompanhasse os versículos. A gente vai lendo, vai acompanhando aqui no telão. Estava falando segunda-feira que o telão dá uma preguiça no pessoal, né, de abrir a Bíblia, né? Eu não tenho nada contra a tecnologia não, mas você vai acompanhando e a gente vai trazendo algumas reflexões importantes
e que são aplicáveis à nossa vida. Amém? Chegaram em Jericó, segunda-feira a gente estava aqui, quem estava aqui conosco segunda? Algumas pessoas. Deixa eu falar para vocês, segunda-feira, estudo da palavra, irmão. Estudo da palavra, a gente está estudando hermenêutica, atualmente, interpretação da Bíblia. Aí a gente teve um debate aqui, porque não apenas Marcos, mas Lucas e Mateus vão relatar essa mesma história. Só que um vai dizer que era um cego, outro vai dizer que eram 2 cegos, um terceiro vai dizer que o milagre aconteceu quando Jesus chegou em Jericó. Um outro vai dizer que o milagre aconteceu quando Jesus saiu de Jericó. E aí a gente vai ter uma gama de possibilidades, interpretações. Eu pessoalmente acredito que tudo é a mesma passagem e tudo é uma questão de perspectiva. A gente está falando aqui de Mateus, que andou com Jesus, era discípulo de Jesus, viu a cena. A gente está falando de Lucas, que era discípulo de quem, igreja? De Paulo. E a gente está falando de Marcos, que era discípulo de Pedro. Então é uma questão de perspectiva. Cada um viu, outro ouviu de uma pessoa, um terceiro ouviu de outra pessoa, e cada um narrou de uma maneira diferente. E isso não torna a Bíblia errada de maneira alguma. Cada um aqui está relatando a coisa de uma maneira a partir da sua própria experiência. Qual é o fato aqui? Jesus cura. Qual é o fato sobre as nossas vidas? Jesus nos cura. Qual é o fato sobre as ações? Jesus. Alguns falam que é o remédio, é a dose que faz com que o doente fique são, curado. Não, Jesus é a própria cura. O fato é que Jesus é cura. Não importa se na entrada Jesus cura. Diga comigo, Jesus cura. Não importa se na saída. Vamos lá, irmão, tem que se ligar. Não importa se são 2 cegos. Não importa se é um cego só. Qualquer que seja a situação, Ele é poderoso para fazer. A gente precisa ter essa compreensão. Qualquer que seja a situação, Ele é poderoso para fazer. Eu sou prova cabal disso, diagnosticado com um câncer no pulmão, e 3 meses depois, todos os nódulos sumiram. Jesus cura, irmão. Você quer quantos mais relatos para acreditar nisso? Não sei porque Deus está me levando por essa vertente de cura hoje, mas talvez seja para você especificamente essa palavra. Não importa, na entrada, na saída, 1, 2 cegos, não importa, Jesus cura. Eu preciso falar isso para você. Deus não tem cota de milagres. A gente já viu cota de muita coisa. Imagine Deus chegando hoje, 24 horas, eu tenho 3 milagres só para fazer. Eu vou abençoar a vida de Rickson, de Will e de Aquiles, e aí eu bati minha cota. Tá bom demais. Deus não tem cota de milagres. Assim como Ele derramou milagres sobre a vida deste homem, Bartimeu, Ele é capaz de derramar qualquer que seja a cura sobre nós. Alguns de nós, inclusive, andávamos cegos espiritualmente e fomos plenamente curados por Ele. Quantos aqui eram cegos espirituais? Quantos aqui foram curados por Jesus? Jesus cura. Acabou, não tem o que fazer. Mas vamos ver o que é que Bartimeu tem a nos ensinar. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, e aqui eu preciso fazer um adendo. Nessa época, essa expressão Bar significava filho de alguém. Por exemplo, Simão Bar Jonas. Simão, filho de Jonas, é um exemplo. Aqui Bartimeu, filho de Timeu, que era cego e estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Irmão, talvez você já tenha visto essa cena. A gente mora numa região pobre. Uma região pobre.
Se você andar pelo Recife, você vai encontrar inúmeras pessoas deficientes, inúmeros pedintes, e aí não cabe a nós julgar se ele está ali por qualquer que seja o motivo, inclusive para enganar alguém. Isso daí é pouco importante para a gente, até porque se for para enganar alguém, a gente tem que acolher e mostrar a verdade para ele também. Mas imagine, hoje em dia, uma população que ainda é marginalizada, especialmente deficiente visual, e ainda hoje a gente consegue encontrar pessoas sendo marginalizadas, colocadas à margem da sociedade. Agora tente se transportar para a época de Jesus. Uma sociedade completamente diferente da nossa, patriarcal, culturalmente falando, que não tolerava muitas vezes defeitos físicos. Como aquele homem era enxergado pela sociedade? Olha o paradoxo aí. Ele não enxergava, mas como é que a sociedade enxergava ele? Ou melhor, será que de fato alguém enxergava ele? Faça uma reflexão. Quando você passa por alguém numa condição assim de rua, você enxerga? Você vê? Você observa? São níveis diferentes. Enxergou, viu, observou. O cristão, ele tem um papel não apenas de ver, enxergar, observar, mas também o papel de estender as mãos. Sim, quem estendeu as mãos para aquele homem naquele dia foi o Deus Todo-Poderoso e Transformador de todas as vidas, Jesus. Amém. Mas quantas pessoas poderiam ter intervido na vida daquele homem? Não, absolutamente ninguém poderia lhe restaurar a visão de volta. Mas será mesmo que aquele homem não poderia ter sido ajudado por alguém? A Bíblia relata que ele está à margem do caminho, e daí a expressão marginalizado. A Bíblia relata que ele está assentado no caminho e que ele está a pedir esmolas. Quantas vezes nós nos deparamos com situações semelhantes a essa? Pessoas em situação de vulnerabilidade, socialmente falando, espiritualmente falando, sentimentalmente, em todas as esferas da vida, e nós passamos por ela, e parece que elas são invisíveis. Eu tenho uma notícia para você, a partir da perspectiva da relação de Jesus e de Bartimeu. Entenda bem, Jesus passou, enxergou, ouviu, parou, observou e interviu. Você é pequeno Cristo. Você é imitador de Cristo. Ninguém pode passar despercebido por você. Você é imitador do Senhor Jesus. Você para, ouve, observa, enxerga e intervém na vida daqueles que estão mais vulneráveis, inclusive espiritualmente falando. A gente precisa olhar para essa história e entender sim que somente Jesus poderia trazer o milagre da restauração da visão. E glória a Deus por isso. Mas tantas outras pessoas poderiam ajudá-lo a sair daquela condição de miserabilidade, e absolutamente nenhuma delas ajudou. Quem sabe até a partir de uma determinada ajuda, a ajuda de Jesus fosse até mesmo antecipada, não no lugar que tivesse a margem, mas quem sabe na sinagoga por onde Jesus passava. Não quem sabe na margem, mas quem sabe lá, quando Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, já que a mesma Bíblia relata que antes de fazer aquilo ele já falava, pregava e fazia muitos outros milagres. Sim, claro, Deus tem o controle de absolutamente todas as condições existentes na história da humanidade. Mas é nosso papel, enquanto igreja do Senhor,
intervir sobre a vida daqueles que se encontram marginalizados. Eu não estou aqui debatendo que existe alguém coitadinho, vítima da sociedade. Não é isso que a gente está colocando aqui, irmão. É preciso ter a mesma postura de Jesus e entender que coisas não são importantes, pessoas são. Se para Jesus pessoas não fossem importantes, eu e você não estaríamos aqui. Se para Jesus uma cadeira fosse mais importante, essa igreja teria milhões de cadeiras, mas para Jesus, ele não se relaciona com cadeiras, ele se relaciona com gente de carne e osso, gente que sofre, gente que chora, gente que passa por adversidade, gente, como eu falei, cega espiritualmente. Jesus ouviu o seu clamor, parou, observou e interviu sobre a tua vida. Qual é o nosso papel? Diga comigo, o meu papel agora, diga forte, irmão, o meu papel agora é ser imitador desse Jesus e ajudar, diga isso, e ajudar o máximo de pessoas que eu puder. Quantos aqui são pequenos cristos? Quantos aqui são imitadores de Cristo? Você vai encontrar muitos Bartimeus pelo caminho. E a mão que vai ser estendida vai ser a sua. E o ouvido que vai estar aguçado vai ser o seu. Deus colocará muitos de nós com muitas oportunidades para que nós possamos ser o canal de bênçãos que talvez transformará plenamente a vida de alguma pessoa. Eu lembro da pessoa que foi usada como canal de Deus para transformar a minha vida, porque Deus usa pessoas, entenda isso. Essa pessoa nem no caminho do Senhor está mais, mas o propósito de Deus sobre a vida dela, em relação à minha vida, foi cumprida. Eu estava à margem do caminho, eu estava cego espiritualmente. Alguém assim como Jesus parou, ouviu, estendeu as mãos e disse: eu vou decidir imitar Jesus para ajudá-lo. Você tem esse poder também, meu irmão. Você tem essa função. Eu me lembro do tio Ben, Patrick, que está me filmando nesse momento. Com grandes poderes, vem grandes. A igreja não está assistindo o filme da Marvel. Ainda bem, está assistindo novela da Record, né? Melhor. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Olha que grande poder Deus está dando na tua mão, irmão. Transformar a vida de alguém através do Espírito transformador que existe sobre você. Mudar a história de alguém. Eu queria que nesse momento você fizesse essa reflexão e fizesse um desafio para si mesmo. Eu preciso mudar, ajudar a mudar, transformar, parar, entender, estender a mão, pelo menos sobre a vida de uma pessoa nesse ano. Porque uma pessoa para Jesus vale muito. A Bíblia diz que a festa nos céus, quando o que, igreja? Quando o pecador se arrepende. Esse homem aqui não apenas teve a visão restaurada, mas lá no final da história, a Bíblia diz que ele foi salvo. Vai, a tua fé te salvou. Deus tem esse poder. E Ele cobra essa noite de você o posicionamento correto. Se colocar na brecha em nome daqueles que estão precisando demais. Mas não é se colocar na brecha no Instagram não, irmão. Aí vem as lapadas. O pessoal diz que eu gosto de dar umas lapadas. Eu tenho que dar um negócio. Mas se colocar na brecha, eu estou movido pela Bahia. O que é que tu fez pela Bahia? Tu alimentou quantas pessoas com o teu post no Instagram? Fez nada. Não mudou nada. Então a postagem no Twitter mudou a vida de quem? Hoje um amado irmão, e eu tenho certeza que a glória não é dele, a glória é de Deus, decidiu intervir aqui neste lugar e trouxe uns fardos de comida aqui, porque tem gente passando fome, gente.
Isso é ser cristão. E aqui ninguém está para tocar trombeta, nem dizer que é fazer vaidade com a solidariedade, não. Essa é a nossa função. Estive preso e foste me visitar. Jesus falando. Quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. Quando eu estava nu, me deste o que vestir. Ser cristão é agir exatamente como Jesus agiu com Bartimeu. Com misericórdia, compaixão, e entregando-se totalmente os seus ouvidos para ele. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos para a perspectiva de Bartimeu agora. Assim que ouviu falar que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar. Possivelmente aquele homem, porque aquela região e aquela religião, por acreditar na vinda do Messias, já deveria ter falado sobre algum possível Cristo, algum possível Messias que ia passando várias vezes. E é possível, inclusive, que o mesmo Bartimeu tenha clamado por profetas, clamado por falsos Messias, clamado por falsos mestres, na esperança de ser verdadeiramente ouvido. Até que ele ouviu falar, não de um mestre qualquer, não de um Messias qualquer, ele ouviu falar de Jesus. E escute bem, ele estava cego, mas ele não estava surdo. A gente às vezes pode até estar limitado em um dos nossos sentidos, mas a gente precisa, no nosso relacionamento com Deus, aguçar outros sentidos e sentir verdadeiramente o que é que Deus está querendo fazer em nossas vidas. Existem pessoas aqui nessa noite que terão nos próximos dias os olhos aguçados espiritualmente, diga amém. Outros terão os ouvidos aguçados espiritualmente, diga amém. Se você nunca ouviu a voz de Deus, se prepare. Deus falará claramente com você. Se você nunca sentiu o toque de Deus, você terá o seu tato aguçado pelo Senhor e sentirá plenamente Deus tocar em você. Mas se disponha a ter o sentido aguçado pelo Senhor. Olha o que a Bíblia revela, que a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Como é que aquele homem sabia que era Jesus? É possível que as pessoas gritavam, Jesus, Jesus, Jesus? É possível que no meio dessa agonia toda, o próprio Jesus vinha falando e ensinando? E nesse cenário, ele reconhece que ali está o único que poderia mudar a sua história. Jesus, eu não te vejo, mas eu te ouço. E isso é suficiente para que eu possa acreditar no meu milagre. Escute bem, irmão. Provavelmente nenhum de nós aqui viu Jesus. Absolutamente. Um dia nós os veremos. Não, você deveria ter glorificado forte. Um dia nós o veremos. Isso é fato. Isso vai acontecer. Um dia a gente vai ver Jesus. Mas eu garanto que todos nós aqui já ouvimos Jesus. Eu garanto a você. Porque toda vez que a gente folheia uma página desses evangelhos, é Jesus falando diretamente conosco. E assim como Bartimeu, isso é suficiente para acreditar. O meu milagre está prestes a chegar. Eu estou ouvindo a voz do meu mestre falar. O milagre está a caminho. Não é como a voz de outras pessoas. A voz dele é diferente, doce e suave. O meu milagre vai chegar. Bote a mão no seu coração, irmão. Diga assim comigo. O meu milagre. Isso não é a música de André Valadão, não. Diga assim, o meu milagre vai chegar. Agora, crendo no Espírito de Deus, diga assim com fé, o meu milagre
já chegou. Quantos creem nisso, glorifiquem ao Senhor. Eu tenho certeza que ali existia uma fé muito grande. Tanto que Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. Uma fé que simplesmente não faz questão de enxergar, e ao apenas ouvir, acreditar que Jesus vai transformar. Talvez tenha alguém agora no hospital, não pode nem ver, em coma. Quem já ouviu falar isso? O cara lá em coma e ouvindo tudo que está sendo falado. Eu lembro quando a minha sogra estava em coma, antes de morrer, e a gente falava com ela, dona Deise, a senhora está me ouvindo? E ela mexia, mexe a mão direita, ela mexia, ela estava ouvindo, estava em coma. E ela ouvia tudo. Foi assim que ela aceitou Jesus. Dona Deise, a senhora está partindo, a senhora aceita Jesus? Mexa a sua mão. Ela mexeu e aceitou Jesus. Porque até no leito da morte, Ele é capaz de transformar. Talvez tenha alguém ouvindo apenas. Deus aguça os ouvidos espirituais para ouvir essa verdade. Deus não mudou. O mesmo Deus de Bartimeu é o Deus de nossas vidas. Absolutamente o mesmo Deus de nossas vidas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que é que acontece naquele cenário? Muitos o advertiam, e não era nenhum tipo de advertência leve não, severamente, para que se calasse. Quem tem filho pequeno aqui que já deu um escândalo no supermercado, porque você não conseguiu seu iogurte naquela hora, sabe o que é, né, Will? Às vezes pegar e ter que tapar a boca do menino, né? Meu Deus, que vergonha eu estou tendo. Eu tenho condição de comprar, tenho como fazer, mas o menino está dando um escândalo. É o Bartimeu aqui: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E eu imagino que as pessoas naquele lugar tapavam mesmo a boca de Bartimeu. Cala a boca, não feche apenas seus olhos, fecha essa tua boca, te cala. Fecha a boca, não adianta, ele não vai te ouvir, não incomoda. Porque a Bíblia está relatando que eles advertiam severamente. Só que ainda que um clamor do crente não consiga balbuciar uma única palavra, Jesus é especialista em traduzir batidas do coração. Jesus é especialista em traduzir cada lágrima derramada. Jesus é especialista em conhecer cada história. Podem as bocas ou as mãos, físicas ou espirituais, quererem parar o teu clamor para o filho de Davi. Podem fazer o que quiserem. Deus ouve o teu coração. Pergunta para o irmão que está do teu lado assim: irmão, diga mais forte, irmão, qual é o teu clamor? Qual é o teu desejo? Qual é o teu propósito? Diga assim para ele: Deus ouve tudo isso. Você crê nisso? Glorifica ao Senhor. Ele ouve absolutamente todas as coisas, irmão. Às vezes a gente não crê no Deus da Bíblia. Ele está falando aqui que conhece. Os homens tentando tapar aquela boca, tentando frustrar aquele sonho, tentando entulhar aquele poço. E cada vez que tentava, eu acho que a força vinha mais forte. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A gente tem que ter a força suficiente para tirar as mãos ousadas do diabo que tentam nos calar e nos impedir de falar com o nosso Deus. Isso aqui nada mais era do que uma das orações mais fortes que Jesus ouviu, porque clamar nada mais é do que orar fervorosamente. Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim, ainda que as mãos tentem me calar, o meu coração vai bater em teu favor, Jesus. Tenha compaixão de mim, usa da tua misericórdia e do teu amor e do teu favor sobre mim. Meu irmão, ouse ir além das barreiras físicas que tentam te impor para que você não fale com Jesus. Não apenas barreiras físicas, as mãos do tempo, as mãos do cansaço, as mãos da rebeldia, as mãos da desobediência. Para de clamar esse Jesus. Quantas vezes a gente ouve isso? Do nosso pecado de estimação. É assim ou não é? Para de clamar. Tu pecou, tá sujo, estás querendo falar com Jesus, tu não tem moral de nenhuma de fazer isso. Eu preciso falar para você, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E não há acusação do inferno que poderá impedir você de clamar verdadeiramente ao Senhor e Salvador da tua vida, Jesus. Ninguém vai poder impedir, irmão. Tenha força, tal qual Bartimeu teve. Quando nós clamamos a quem pode nos socorrer, Ele muda a nossa história, muda a nossa vida, e nós deixamos de ser marginalizados e cegos, e passamos a ser seguidores de Jesus, seguidores do Deus Altíssimo, do verdadeiro Rei e Senhor das nossas vidas. Vamos adiantar? Foi então, olha aí, já falei sobre isso, que Jesus parou. Opa, agora eu preciso falar para você, na perspectiva de Bartimeu. A gente aprendeu que a gente tem que fazer que nem Jesus, parar, dar as mãos, ajudar. Na perspectiva de Bartimeu, o que é que eu e você estamos fazendo que é capaz de fazer Jesus parar de andar no meio do caminho? O que é que eu e você estamos fazendo, Gilson, que pode até, talvez a palavra não seja essa, surpreender Jesus? Achei uma melhor. Chamar a atenção de Jesus. Certo homem por nome Zaqueu achou uma maneira de chamar a atenção de Jesus. Aquele homem que era publicano, cobrador de impostos e ladrão, ouviu falar de Jesus assim como Bartimeu, subiu numa figueira brava e chamou a atenção de Jesus. O que é que eu e você estamos fazendo para chamar a atenção de Jesus? Fazendo um solo de guitarra bonito como nosso irmão Abner? Que bênção. Glória a Deus, Abner, por tua vida. Abner fica arretado se eu citar ele. Ele não gosta não. Te acordei não foi, irmão? Ah, bom. O que é que você e eu estamos fazendo? Tem um episódio de Eu, a Patroa e as Crianças. Quem já assistiu aqui? Olha aí, os irmãos sabem o que é. Que tem um crente lá fervoroso chamado Tony. E Tony decide chamar a atenção de Deus. E ele manda a sua namorada Claire fazer um chapéu. Vê mesmo. O chapéu mais bonito que Deus já viu. E no episódio ele abre a caixa. E quando abre a caixa, reluz assim o chapéu. Oh, que chapéu maravilhoso. Só que aquilo é só aparência. Quando Tony sobe ao monte com o seu chapéu maravilhoso, bonito, para chamar a atenção de Jesus, um raio cai na cabeça dele. Porque o que chama a atenção de Jesus não são coisas físicas. Porque o que chama a atenção de Jesus não é isso aqui, ó. O que chama a atenção de Jesus é um coração quebrantado e contrito. Zaqueu teve um coração quebrantado e contrito. Bartimeu teve um coração disponível para o Senhor. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Pergunta para quem está do teu lado assim: você quer? Parece que a igreja está dormindo. Você quer chamar a atenção de Jesus?
Aprenda com Bartimeu. Tenha um coração disponível para o reino. Quantos aqui tem um coração para o Jesus? Você vai chamar a atenção desse Jesus, irmão. Eu não estou falando com isso que Jesus vai ter prediletos, Jesus vai ter favoritos, Jesus vai ter privilegiados. Não, não, não. Não é isso. Mas quem é filho do Senhor, sabe tocar no Senhor. O que é que a mulher do fluxo de sangue fez? No meio de uma multidão que tocava, apertava e espremia Jesus, ela ousou chamar a atenção de Jesus. Tocou na orla do seu vestido. Jesus falou: para tudo, porque de mim saiu virtude. Alguém chamou minha atenção. Mestre, você está louco? As pessoas te apertam, as pessoas te tocam, querem te rasgar, e você diz: alguém me tocou. Sim, porque quando alguém toca verdadeiramente em Jesus, de Jesus sai poder. Toque em Jesus, e você sentirá o poder e a virtude do Senhor sobre a tua vida. Para alguém aqui, volte a tocar em Jesus, como você não tocava há tanto tempo. Volte a tocar no Senhor, e do Senhor sairá a virtude. Ainda no versículo 48, muitos o advertiam. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. Chamou a atenção de Jesus, e assim foram chamar o cego. Olha, estou até imaginando o mesmo discípulo que estava: ei, se afasta aí, segurança de Jesus, bora rapaz, a caixa dos peitos, sai para lá. Agora Jesus mandou, né? Tu vai lá chamar. Ei menino, Jesus chamou, tu não ouviu não, foi? E a gente estava chamando tudinho aqui junto. Conversa é essa? Tu só é crente quando Jesus dá a opinião dele, é? Jesus já deixou tudo registrado aqui, a opinião completa dele. Na presença dele eu sou cristão. Não há ausência, mas se houvesse, eu sou também. Eu continuo sendo crente. Às vezes a gente prefigura Jesus às coisas e diz que Jesus é a igreja. Jesus é Jesus, igreja é igreja, noivo e noiva. Aqui eu sou crente. Mas lá fora ninguém está me vendo, né? Aí eu não vou ser não, mas quando for lá dentro eu vou fazer que nem esses caras aqui. Ei rapaz, vamos lá, entra todo mundo. Vamos embora. Olha quem está fora quer entrar, mas quem está dentro não sai. Parece Luiz Gonzaga, Dominguinhos isso, né, irmão? Estou por fora mesmo, viu? Ainda bem, esse negócio de São João não é comigo mais não. Tinha um irmão aqui que era puxador de quadrilha, viu? O negócio era sério aqui. O Will sabe quem é, né, Will? Sabe. Aí ele não está aqui hoje não. Mas não é o irmão que está ali de xadrez não, viu, irmão? Não é o senhor não. Você não pode ter duas caras perante Jesus. Ou ajunta ou espalha diante do Evangelho de Cristo. Talvez os mesmos caras que estavam afastando Bartimeu, agora estavam chamando ele de volta. Ah, Jesus falou, está falado, né, irmão? Mas Jesus já falou aqui, ó, para a gente, já está registrado. Não tem meio termo, não tem duas conversas. Para Jesus é sim, sim. E o que vier depois disso, ou além disso, ele fala que é de procedência maligna. E assim foram chamar o cego: ânimo, homem, olha que turma boa. Levanta-te, ele te chama. Jogando a sua capa para o lado, de um salto colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. A capa que nós já aprendemos aqui com o nosso pastor Leandro, que cada corrente social ou classe social tinha uma capa que o representava. Tinha a capa do imperador, tinha a capa do governante, tinha a capa
do publicano, tinha capa do discípulo, tinha capa do miserável. Deixando tudo isso para trás. Escuta bem, irmão. Quando Jesus nos chama, a gente tem que deixar tudo para trás. Tudo, tudo. Abre mão de absolutamente tudo em nome de Jesus. Certo jovem foi ter com Jesus, e isso aqui é duro, viu, irmão? Dizendo: Jesus, eu já dou minhas ofertas, eu já obedeço os mandamentos, o que mais eu devo fazer? Olha, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e me segue. Deixa tudo para trás. Mas Jesus, isso é muito duro para mim. Deixa pelo menos eu ir lá abraçar meus pais, me despedir deles, que aí eu vou lá e te sigo. Só que quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de Jesus. E a Bíblia continua sendo a verdade revelada do Senhor. Sim ou não? Sim. É isso. Eu não estou dizendo com isso, amado irmão, que você deve fazer dissensão, arranjar problema com sua família, porque às vezes o jovem, especialmente, se converte, aí não quer mais estar nas festas da família. Não sei que festa da família é chato. Tem um tio do pavê ou para comer. E isso é muito chato. Já hoje é esse tio, não. Não, né? É o tio bacana, né? O tio bonitão. Chega na... Poxa, o tio tá bonito e magrinho, porque um tio magro é raro. Um tio magro é raro. Eu não tenho tio magro. E eu sou tio também, ó. Também não sou. É assim. Festa de família, meu irmão. Mas Jesus não te chamou para fazer dissensão na tua família. Ele te chamou para você servir totalmente a Ele, inclusive dentro da tua família. Como é que eu vou fazer a diferença? Me afastando de todo mundo. Me aproximo de Jesus, me afasto desses meus amigos aí. Sim, você não pode mais sentar na roda dos escarnecedores. Aí é uma outra categoria. É família. Família. A gente tem que estar lá perto, abraçar. Tem hora, irmão, deixa eu confessar um pecado aqui. Posso confessar? Vocês sabem que eu gosto de confessar pecado, né? A família vai se reunir na casa da minha mãe, geralmente. Bruno vai orar, porque Bruno é pastor. Eu disse: ninguém aqui está habilitado não a falar com Deus, não é? É só o pastor mesmo que fala com Deus nessa história. Tem católico, tem evangélico, tem... Eu acho que tem... Olha, estou entregando a turma. Eu acho que tem macumbeiro, tem tudo. E ninguém fala com Deus nessa família, só eu estou habilitado, é? Mas que bom, vamos orar. Começo a orar, oro rápido, porque geralmente eu chego na hora do almoço. Jesus, tu sabes, amém. Terminou? Ele sabe de tudo. Mas Deus te chamou para ser canal de bênçãos. Ao mesmo tempo, e essa linha é muito tênue, de deixar tudo para trás. Absolutamente tudo, nossos sonhos, nossa vida, para viver a vida de Deus. Bartimeu deixa a capa dele de lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro daquele que ele tinha apenas ouvido. Escute bem, Jesus não é um Deus de relacionamento distante não, viu, irmão? Você ouve a voz dele, e quanto mais você ouve, mais perto de Jesus você fica. Pega a tua Bíblia aí. Pega a tua Bíblia. Não sei se está no celular, não sei se está no aplicativo. Quantos creem que isso aqui é a palavra de Jesus? Vou perguntar de novo, alguns não creem. Quantos creem que aqui é a palavra de Jesus? Amém. Quanto mais próximo disso aqui, mais perto de Jesus você vai estar. Pergunta, o quão próximo você está disso aqui? Não é fazer leitura aleatória da palavra não, viu, irmão? Vou ver aqui o que é que Jesus quer falar comigo, tá ligado? Foi lá Judas e se enforcou. Ih, rapaz.
Será que Jesus está querendo falar esse negócio comigo mesmo? Vou abrir outra passagem. O que tem de fazer, faz depressa. E aí? E se for assim? Não é assim não. É ler a palavra do Senhor de maneira dinâmica, de maneira reverente, entendendo que aqui é a voz revelada do próprio Mestre. E na medida que a gente vai ouvindo, não apenas a gente ouve, mas é verdadeiramente alimentado. Diga amém. E verdadeiramente a gente se aproxima de Jesus. Se aproxima, meu irmão, ao ponto de que a cegueira cai completamente. Escute bem, ele ouvia, agora ele sentia, e por fim ele via. Jesus vai graduando aqueles que o buscam. Ele não tem preferidos, mais uma vez eu digo, mas ele vai se aproximando, se revelando cada vez mais. Tem gente incrédula que diz que é crente, que talvez não vai acontecer, mas se subisse aos céus, não ia nem reconhecer Jesus. E olhar assim para ele, é o Jesus do Alto da Compadecida. Esse Jesus é muito pretinho, né, Jesus? Não. Não sei se Jesus é preto, amarelo. Para mim isso pouco importa, de verdade. Esse debate pouco importa para a gente. Mas eu sei quem é Jesus. Você sabe quem é Jesus. Sabe quem é Jesus? Aquele que te transformou. Teu Pai, teu verdadeiro amigo. Não vos chamo mais de irmãos. Eu agora vos chamo de amigo. Quando a gente vê Jesus, irmão, vai ser conexão total. A gente vai reconhecer imediatamente e dizer: é Ele, porque eu o conheci aqui. E é esse o sentimento que Bartimeu está tendo. A aproximação. Ouviu? Tocou. Viu? Foi salvo por Jesus. Hoje Bartimeu deve estar esperando por nós. Quem vai para o céu de glória aqui, irmão? Eu perguntei lá no início. Quem vai para o céu de glória aqui? Levante sua mão, irmão. Quem vai para o céu de glória aqui, irmão? Tu vai ver Jesus. Diga amém. Tu vai ver os apóstolos. Diga amém. Bartimeu vai estar lá. Que coisa boa. Vamos bater um lero com Bartimeu. Bartimeu, Jesus estava brincando contigo, não era? Não é possível. O que queres que eu te faça? Tu poderia ter dito: não, Jesus, eu quero um cão guia. Não, Jesus, eu quero uma bengala. Por que tu não brincou com ele de volta? Não, tem um lero, uma conversa. E é sobre isso que eu quero falar para terminar. Jesus pergunta a Bartimeu: o que queres que eu te faça? Bartimeu poderia pedir o dinheiro suficiente para que ele não pedisse mais esmola. Bartimeu poderia pedir para sair da condição de vulnerabilidade em que ele se encontrava. Mas ele pediu a coisa que verdadeiramente transformaria a sua vida física. Eu quero ver. Eu quero voltar a ver. A gente aprendeu por esses dias que Bartimeu talvez não tenha nascido cego. Perdeu a visão. Quem lembra dessa pregação do pastor Leandro aqui? Perdeu a visão no meio da vida. Só que Jesus conhece qual é a nossa vulnerabilidade. Jesus conhece qual é o nosso desejo. Jesus conhece qual é a nossa necessidade real. Antes de Bartimeu começar a ver, Jesus afirma para ele que ele estava salvo. No reino de Deus existem prioridades, meu irmão. Importa que a gente perca um olho, se ele estiver nos levando a pecar. Importa que a gente perca a mão,
se ela estiver nos levando a pecar, mas que a gente não perca a salvação em Cristo Jesus. Mateus 6, a Bíblia vai revelar, através do próprio Jesus, no Sermão do Monte, que o reino de Deus é tomado de prioridades. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas são acrescentadas. Deixa eu falar para você, fica de pé comigo nessa noite. E a gente vai terminar aqui. A prioridade de Deus sobre a tua vida é espiritual. Ele quer que você seja restaurado, completamente curado, salvo espiritualmente. Mas o nosso Deus não é um Deus limitado. Ele é capaz de salvar. Ele é capaz de curar. Ele é capaz de fazer o mais vil pecador sair da condição de marginalidade e virar filho de Deus. Mas Ele é tão bom, meu irmão, que Ele ainda dá além do que Ele pode fazer. Ele entrega de volta a visão. Aquela visão era a visão física, e aquilo era importante para um homem, e é importante em qualquer época. Mas antes de entregar o que era físico, Jesus entregou para Bartimeu o que era espiritual. Eu queria nesse momento chamar aqui na frente só quem tem buscado mais do Espírito Santo de Deus. Eu queria nessa noite do clamor, nessa quinta do clamor, convidar você aqui na frente. Se você de fato entendeu, assim como Bartimeu, que precisa viver o que é espiritual, porque o que é físico vai ser apenas consequência. Eu não estou chamando você nesse momento ainda para aceitar Jesus, mas se você já quiser aceitar Jesus, esse é o momento também. Mas nós estamos chamando para que nós possamos orar, para que Deus estabeleça as prioridades sobre a tua vida. Deus tem prioridade espiritual sobre você. Deus tem revelações maravilhosas para você. E a reboque, juntamente com cada uma dessas coisas, virão as bênçãos físicas em nome de Jesus.